Antes de qualquer palavra ser dita, eu te convido a parar por um instante. Como está o seu coração agora? Ele está apressado, cansado, distraído ou sedento por algo mais profundo? Você tem vivido os seus dias reagindo às pressões ou escolhendo conscientemente caminhar com Deus? E se o crescimento espiritual não fosse automático, mas resultado de decisões diárias que você toma em silêncio, longe dos olhares, logo ao começar o dia? A verdade é que ninguém cresce espiritualmente por acaso. A intimidade com Deus não acontece por inércia, nem surge apenas porque acreditamos nele. Ela se constrói quando escolhemos, dia após dia, organizar a vida em torno de Jesus e não em torno do conforto, da pressa ou dos velhos hábitos. A palavra nos chama a olhar para Cristo, observar como ele viveu e permitir que esse exemplo confronte a nossa rotina. Não somos chamados apenas a crer em Jesus, mas a pensar como ele pensa, a carregar seu coração, suas prioridades e sua entrega ao Pai. Esse caminho começa quando decidimos parar, ouvir e nos alinhar com Deus antes que o dia nos engula. Se essa oração já falou com você de alguma forma, escreva amém nos comentários. Quando a Bíblia nos convida a ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ela está nos chamando para uma transformação profunda da mente e do coração. Isso significa aprender a ver a vida pela perspectiva dele, reagir como ele reagiria e priorizar o que o Pai prioriza. Esse tipo de vida não nasce da pressa, mas da comunhão. Por isso, quando observamos a vida de Jesus, um dos aspectos mais marcantes é a forma como ele orava. A oração não era um detalhe em sua rotina, era o alicerce. O Evangelho nos mostra que, ainda de madrugada, quando tudo estava silencioso e escuro, Jesus se levantava, deixava a casa e buscava um lugar isolado para orar. Nada disso é por acaso. Cada detalhe revela intencionalidade. Ele abriu mão do descanso, se afastou das pessoas e escolheu a solidão para estar com o Pai. Isso nos ensina que a oração verdadeira exige decisão, entrega e prioridade. Não é algo superficial, mas um encontro real, profundo e pessoal com Deus. Quando Jesus começava o dia em oração, ele estava declarando que a voz mais importante que precisava ouvir não era a das pessoas, mas a do Pai. Antes das demandas, das dores e dos milagres, ele se colocava diante de Deus. Se isso era essencial para ele, quanto mais para nós. Se essa verdade faz sentido para você, escreva Glória a Deus nos comentários. Quando entendemos a forma como Jesus priorizava a oração, logo no início do dia, percebemos que não se tratava apenas de um hábito espiritual, mas de uma declaração de dependência. Ele começava com o Pai, porque sabia que tudo o que viria depois precisava nascer desse encontro. Antes que as pessoas tocassem o seu dia, Deus já havia tocado o seu coração. Antes que as pressões surgissem, ele já estava fortalecido pela presença do Pai. Quando você escolhe orar pela manhã, está fazendo algo semelhante. Está entregando o dia nas mãos de Deus antes de tentar controlá-lo com as próprias forças. Há algo poderoso em começar olhando para o alto, em vez de olhar ao redor. Quando você inicia o dia buscando a Deus, seu coração se mantém mais sensível à sua presença ao longo das horas. A oração da manhã cria um ponto de retorno. Mesmo em meio às tarefas, sua alma aprende a voltar para Deus repetidas vezes. Esse tempo inicial também alinha o coração com a vontade do Senhor. Em vez de pedir que Ele abençoe planos já definidos, você permite que Ele molde seus pensamentos, atitudes e decisões antes que o dia comece. Isso torna você mais atento à direção do Espírito Santo, mais sensível às pessoas ao seu redor e mais disposto a obedecer. Se você deseja viver dias guiados por Deus, escreva Eu confio em Ti, Senhor, nos comentários. Buscar a Deus logo no início do dia é colocar a vida em ordem. Quando escolhemos o Senhor em primeiro lugar, não apenas com palavras, mas com atitudes, algo dentro de nós se organiza. A ansiedade perde espaço, a pressa diminui e o coração encontra direção. A palavra nos lembra que quando buscamos primeiro o reino de Deus, tudo o que precisamos
encontra o seu devido lugar. Essa escolha abre espaço para a paz, para a sabedoria e para a orientação que vem do alto. Ter um tempo separado com Deus pela manhã é como ajustar o coração na frequência certa. Ao longo do dia, você passa a perceber com mais clareza quando o Espírito Santo o conduz a falar uma palavra de encorajamento, a agir com paciência ou a parar antes de reagir impulsivamente. Muitas vezes, Deus já preparou encontros específicos, momentos em que alguém precisa de esperança, de oração ou simplesmente de um gesto de amor. Quando você começa o dia com Deus, se torna mais disponível para ser usado por Ele. Há dias em que você será instrumento nas mãos do Senhor, e há dias em que será você quem precisará de força, consolo e clareza. A oração da manhã também é o lugar onde você deposita seus fardos antes que o peso do dia caia sobre seus ombros. Se essa palavra está falando com você, escreva "Senhor, guia meus passos" nos comentários. É nesse tempo a sós com Deus que você aprende a entregar preocupações antes que elas cresçam. Medos, planos, decisões e perguntas encontram descanso quando são colocados diante do Senhor logo cedo. Em troca, Ele libera paz. Jesus fazia isso constantemente. Mesmo cercado por multidões e necessidades, Ele se retirava para orar. Ele não buscava a oração porque estava perdido, mas porque desejava permanecer alinhado ao Pai. Ali ele ouvia, recebia direção e caminhava em perfeita obediência à vontade de Deus. Se o próprio Filho de Deus escolheu separar momentos para estar em oração, quanto mais nós precisamos disso. A oração não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. É reconhecer que sem Deus nos perdemos facilmente no barulho do mundo. Quando você começa o dia em oração, se torna mais fácil viver em comunhão contínua ao longo das horas. A oração da manhã não encerra a conversa com Deus. Ela inaugura um diálogo que segue no trabalho, em casa, no silêncio e até nos momentos mais corridos. Assim, sua vida passa a ser marcada por uma consciência constante da presença do Senhor. Cada decisão se torna uma oportunidade de depender dele. Se você deseja aprender a viver dessa forma, escreva "Quero caminhar contigo, Senhor", nos comentários. Quando fazemos da oração um ponto de partida, nosso coração começa a refletir a atitude de Cristo. Os dias deixam de ser apenas uma sequência de tarefas e passam a ser encontros conduzidos por Deus. A presença do Senhor se torna o lugar de onde partimos e para onde retornamos. É ali que aprendemos a ouvir sua voz, a descansar em suas promessas e a alinhar nossas emoções à verdade. Aos poucos, a alma aprende a confiar mais e a controlar menos. Agora juntos vamos entrar em oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por este novo dia que o Senhor preparou. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de recomeçar e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Eu escolho me alegrar em ti, mesmo antes de saber como este dia será. Reconheço que a verdadeira força não vem das circunstâncias, mas da alegria que nasce da tua presença em mim. Tu és a minha fonte quando me sinto fraco, o meu apoio quando me sinto sobrecarregado. Hoje eu volto meus olhos para ti e levanto meu coração acima das preocupações, das notícias difíceis e das pressões que tentam roubar minha paz. Se essa oração expressa o desejo do seu coração, escreva "Senhor, eu confio em ti" nos comentários. Pai amado, eu decido hoje não viver dominado pelo medo do amanhã. Reconheço que muitas vezes me sinto limitado, inseguro e até cansado, mas escolho descansar na tua graça. Quando admito minhas fraquezas, não faço isso com vergonha, mas com confiança, porque sei que é exatamente nesse lugar que o teu poder se manifesta. Aquilo que para mim parece insuficiente, para ti nunca é escasso. Onde eu me sinto vazio, a tua graça continua transbordando. Obrigado porque não caminho sozinho. Como teu filho, tenho a certeza de que a tua presença me acompanha em cada passo e que a tua graça é suficiente para todas as minhas necessidades. Hoje eu escolho focar em quem tu és e não naquilo que me falta. Escolho olhar para o curador em vez de fixar os olhos na enfermidade.
Escolho confiar no provedor em vez de ser consumido pela escassez. Escolho enxergar o caminho quando os obstáculos tentam me intimidar. Eu coloco meus olhos em Ti, Jesus, porque em Ti encontro favor, proteção e misericórdia renovada. Se você faz essa escolha hoje, escreva: Meus olhos estão em Ti, Senhor, nos comentários. Senhor Jesus, eu te convido a agir de maneira profunda na minha vida. Toca o meu coração, os meus pensamentos, a minha casa e todas as áreas que precisam da Tua intervenção. Vai à minha frente e remove todo obstáculo que tenta me fazer tropeçar. Revela toda a armadilha escondida no meu caminho e expõe toda a mentira que o inimigo tenta plantar na minha mente. Endireita o que está torto e fortalece meus passos para que eu caminhe com segurança. Guarda a minha mente de pensamentos que geram medo, desânimo e ansiedade. Eu rejeito toda preocupação excessiva com o amanhã e todo peso que tenta roubar minha paz hoje. Eu recebo a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento e que guarda o meu coração e a minha mente. Quando pensamentos de confusão, tristeza ou dúvida tentarem se levantar, eu escolho confiar na Tua verdade e na Tua proteção. Cobre minha mente com a certeza da salvação e me lembra todos os dias de quem eu sou em Ti. Se você precisa dessa paz agora, escreva: Recebo a Tua paz, Senhor, nos comentários. Pai, mesmo em meio às incertezas deste mundo, ajuda-me a manter minha mente firme em Ti. Ensina-me a confiar quando as respostas não são claras e a descansar quando tudo parece instável. Que meus pensamentos permaneçam ancorados na Tua fidelidade, porque sei que Tu sustentas aqueles que confiam em Ti. Eu desejo ouvir a Tua voz logo pela manhã, sentir o Teu cuidado e perceber o Teu amor guiando cada decisão que eu precisar tomar hoje. Mostra-me o caminho em que devo andar, tanto nas pequenas escolhas quanto nas grandes decisões. Fala ao meu coração de maneira clara e amorosa. Eu elevo a minha alma a Ti, porque confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Sei que és fiel para livrar, sustentar e conduzir todos os que depositam a esperança em Ti. Por isso entrego meus passos, meus planos e meus sonhos em Tuas mãos. Que hoje eu caminhe sensível à Tua direção e atento à Tua presença. Se você confia que Deus está guiando seus passos, escreva: Entrego meu caminho ao Senhor nos comentários. Pai amoroso, neste momento eu lanço diante de Ti todas as minhas preocupações, aquilo que pesa no meu coração, aquilo que me tira o sono e aquilo que não consigo resolver com minhas próprias forças, eu coloco em Tuas mãos. Eu creio que o Senhor cuida de mim de forma pessoal e atenta. Obrigado pela misericórdia que cobre o meu passado, pela graça que me sustenta hoje e pelas promessas que garantem o meu futuro. Eu Te louvo, Senhor Jesus, e reconheço o Teu nome acima de todo nome. Tu és meu Salvador, meu Senhor e meu Rei. Obrigado por ouvir esta oração e por agir mesmo quando eu não vejo. Recebo a Tua paz, a Tua direção e o Teu cuidado para este dia. Que a minha vida glorifique o Teu nome em cada palavra, atitude e decisão. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários e, se desejar, peça uma oração específica. Que esta oração se torne um ponto de encontro diário entre você e Deus, um lugar de alinhamento, descanso e renovação espiritual. Permaneça firme, confiante e sensível à voz do Senhor ao longo do seu dia.